Fala runners, eu sou o Remy, esse canal Fartlek, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. Hoje vamos contar uma história que muitos talvez não conheçam. A gente vai falar da medalha mais amarga que o Brasil já conquistou em uma Olimpíada. Mas antes da gente começar a contar, sabe o que também é amargo? Quando você não deixa o like nesse vídeo. Então, não seja amargo e dê o like no vídeo. Muitas pessoas talvez não saibam, mas o Brasil no atletismo feminino tem duas medalhas olímpicas. A que acho que a grande maioria lembra é a medalha de ouro no salto em distância da Malheim Maggi. E a outra medalha que muitos não lembram, e a gente vai contar aqui a história e explicar o porquê, é do revezamento 4x100 feminino lá em Pequim, na Olimpíada que aconteceu na China em 2008. Aquela equipe era formada por Rosemar Coelho, Lucimar de Moura, Thaisa Preste e Rosângela dos Santos. O Brasil ele estava bem cotado para os revezamentos, tanto na prova masculina quanto na prova feminina. Ambos estavam vindo bem no cenário mundial, fazendo grandes marcas, tendo grandes performances. E naquela Olimpíada, na semifinal, o Brasil competiu bem e aconteceu algo que aumentavam ainda mais as chances das brasileiras. Os Estados Unidos, a equipe norte-americana, acabou sendo desclassificada, né? Ela acabou queimando nessa prova. Elas que eram as grandes favoritas, elas acabaram queimando. Então, abriu uma grande possibilidade da disputa, inclusive da medalha de ouro. Mais um pódio, ali ficar pelo menos pegar uma prata e um bronze, as chances aumentavam. Então a disputa ia ser ali resolvida no detalhe. E infelizmente um detalhezinho acabou desfavorecendo o Brasil. O Brasil tinha sua melhor corredora era a Rosângela dos Santos, né, que ela era bem jovem na época e ela tinha uma arrancada fantástica. A sua principal característica era o seu final de prova, tanto que ela era a mulher que ia fechar o revezamento. Nas semifinais, ela já havia se queixado de dores, porém ela conseguiu concluir sem maiores problemas. Porém, na final, essas dores acabaram evoluindo em uma lesão, o que afetou no seu rendimento. Na última passagem ali, o Brasil estava ali na disputa, estava muito acirrada a disputa do segundo, terceiro e quarto lugares. E quando foi feita a passagem, a Rosângela dos Santos ela não conseguiu performar da maneira que ela queria, que ela estava acostumada. Ela sentiu aquela dor, sentiu a lesão e ela acabou não conseguindo encostar, né? Ela acabou ficando na quarta colocação, mantendo a distância, mas não conseguiu alcançar e oferecer um risco efetivo. Terminou muito próximo, mas com uma amarga quarta colocação. E, para não dizer que ela não se esforçou, ela deu tudo que ela conseguia naquele momento e ela teve que sair até de cadeira de rodas do estádio, porque ela estava sentindo bastante dores, ela fez muita força e foi bem difícil, né? Foi um quase, as atletas ali elas entraram em prantos, né? Porque ficaram muito perto de conquistar uma medalha olímpica na Olimpíada de Pequim, mas não conseguiram. Foram para um pódio então as russas, as belgas e as nigerianas, então elas acabaram ficando com o pódio e o Brasil amargou ali um quase na quarta colocação. Apesar de terem feito uma boa performance, uma boa marca, a gente sabe que o esporte é cruel, né? Eis que o destino reservou uma reviravolta. Uma das atletas russas, ela caiu no doping, ou seja, ela foi desclassificada e consequentemente das provas que ela participou, conseguiu uma conquista, né? Ela perdeu as medalhas, as suas respectivas conquistas, o que incluiu o revezamento, ou seja, as suas adversárias ali elas foram herdando as medalhas, o que fez com que o Brasil herdasse a medalha, mas isso já tinha sido depois da Olimpíada, isso já tinha sido depois da cerimônia de premiação. Isso foi acontecer 9 anos depois da Olimpíada, ou seja, as atletas brasileiras foram ter em posse, em mãos, a medalha de bronze
só em 2017. E isso acarretou com uma série de coisas, como por exemplo, essa questão midiática, né? A mídia não dá tanta atenção para um quarto colocado, para um finalista, quanto para um medalhista. Então elas deixaram de ter uma grande repercussão. Na época, a equipe Rede, ela ia dar uma premiação bem expressiva para os medalhistas, e acontece que depois desse tempo todo, elas não ganharam. Teve divergências ali no contrato. A CBAT e a BMF, que era a patrocinadora ali da CBAT, acabaram dando uma remuneração, uma bonificação, uma premiação por essa conquista retroativa, né? Porém, era um valor bem menor do que estava prometido. E acabou que fica um gosto ali que meio amargo, né? Porque elas não estavam lá. Teve a atleta ali que ela acabou não sendo tão honesta de correr dopada. E o que aconteceu é que as brasileiras, elas ganharam a medalha, mas moralmente elas não se sentiram campeãs, elas não se sentiram como parte ali do pódio, tanto que a própria Rosângela dos Santos, ela nem considera muito essa medalha olímpica, né? Ela guarda ela, mas a magia da Olimpíada ali é você compete com os melhores atletas, né? Então, a ideia é que você seja premiado ali, quando você vai num pódio, você tá entre os melhores, né? Tem toda aquela atmosfera, tem a questão da medalha, tem uma série de coisas, você tirar foto, aquela alegria. E quando não ganharam, já veio aquele banho de água fria ali, porque chegaram na quarta colocação, e acabou que anos mais tarde meio que deu elas por elas, né? Então já esfriou, não tem toda aquela comemoração, perdeu aquele hype, né? Foram 2 Olimpíadas que passaram desde esse episódio. Então, infelizmente, essa foi uma medalha, né? Elas entraram para a história, mas a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos atletas, o valor deles, com exceção daqueles que ganham, né? E que ficam com um bom tempo lá. Os que não ganham são esquecidos ali, entram para o ostracismo e não têm o devido respeito, o devido reconhecimento pelos feitos que fizeram. O esporte de alto rendimento, ele é muito duro e ele às vezes é até impiedoso. Ele vai premiar os melhores e os que estão com os melhores naquele momento, né? Então a gente às vezes tem alguns fatores como o fator sorte, como N fatores que vão influenciar. Mas essas nossas meninas entraram na história, assim como a Mauro Remagem, são as 2 medalhas olímpicas que a gente tem no atletismo. E vamos torcer para que nos próximos jogos agora, alguma das mulheres, né, nos surpreenda e nos traga uma grata surpresa de uma medalha olímpica no atletismo. Não só no atletismo, né, mas em todos os outros esportes, né? Então é isso aí, moçada. Você conhecia já essa história? Coloque aqui nos comentários se eu deixei de falar algo, se você tem algo para complementar. E é isso aí, moçada. Bons treinos, boas corridas, beba água e até o próximo vídeo.